Oi pessoal, bem-vindos à segunda parte da base do corpo da boneca. A gente vai aprender a concluir essa parte. Na primeira parte do vídeo nós aprendemos a fazer a perna e os braços e agora vamos completar aqui a base do corpo da boneca. Nós vamos utilizar o fio amigurumi soft na coloração 5069 e o fio amigurumi na cor amêndoa. E para começar o trabalho, a gente começa com a cor da calcinha, que é esse fio do soft aqui, e a gente vai trabalhar com a agulha de número 2,5. Vamos começar fazendo uma correntinha. Vamos fazer aqui 19 correntinhas. Após concluir as correntinhas, nós vamos voltar aqui no segundo ponto. A gente não conta o que tá na agulha, tem o primeiro ponto aqui, a gente vem nesse segundo ponto. E a gente faz aqui um aumento. Então, a gente começa aqui com aumento. E vamos seguir fazendo 16 pontos baixos. Toda essa lateral até chegar na outra extremidade. Então, a gente faz aqui 16 pontos baixos. Fiz aqui o 16º ponto baixo. E aí, a gente tem aqui a primeira corrente que a gente fez. Nela, a gente vai colocar 4 pontos baixos. Então, a gente faz aqui, não faça os pontos apertados, que não vai ficar legal a peça se você fizer essa parte apertada. Então, aqui 2, 3, e vocês veem que eu já vou virando aqui. E 4. Esse fio aqui que sobra do início do trabalho, eu vou esconder ele agora. A gente vai trabalhar agora nesse outro lado, pegando essas alcinhas aqui. E vou fazer 16 pontos baixos também, até a outra extremidade. Então, eu vou seguir aqui, escondendo esse fio aqui no meio dos pontos baixos. E tô fazendo aqui 16. A gente fica aqui, ó, com o ponto que a gente começou, onde a gente tem um aumento, e a gente vai fazer nele mais um aumento. Porque assim a gente fica com 4 pontos baixos em cada extremidade. A gente começou com aumento aqui, termina com aumento. E na outra a gente já deixou 4 pontos baixos. Agora a gente vai seguir fazendo o trabalho. Aqui em todo o contorno a gente tem 40 pontos baixos. E na segunda carreira a gente vai começar fazendo 2 aumentos. Então eu já vou subir aqui 2 aumentos. E eu vou fazer 16 pontos baixos novamente até chegar na outra extremidade. Fazendo aqui 15 e 16. E agora, em cima desses 4 pontos, em cima de cada um, eu vou colocar um aumento. Então, a gente faz agora aqui 4 aumentos aqui, ó. 2 pontos sobre cada um deles. Quando terminamos os 4 aumentos, a gente faz 16 pontos até chegar aqui na ponta. Concluí os 16 pontos, sobram esses 2 pontos aqui, que foi o aumento que eu fiz na primeira carreira, e eu coloco um aumento sobre cada um deles. E aqui a gente conclui a nossa segunda carreira com 48 pontos. Foram 4 aumentos de cada lado, então a gente tem mais 8 pontos aqui. Agora a gente vai para a terceira carreira, onde a gente vai fazer aqui 23 pontos baixos, um aumento, 23 pontos baixos e um aumento. Essa é a sequência. Então, eu vou fazer aqui, eu também já vou deixar aqui marcado esse primeiro ponto. Tá? Então, eu vou estar usando um fio para marcar e vou seguir aqui, fazendo 23 pontos baixos. Aqui, ó, quando a gente termina os 23 pontos, a gente já tá bem na outra extremidade e a gente coloca aqui o aumento. E a gente vai fazer mais 23 pontos e quando a gente chegar aqui vai estar faltando um ponto, que é onde a gente vai deixar o aumento. Eu vou seguir aqui com os meus. Aqui, ó, 22 e 23. Falta um ponto que tá aqui. E aqui eu ponho o aumento. E assim a gente conclui a nossa carreira número 3 com 50 pontos baixos. Então, a gente vai pegar aqui as perninhas. Lembra que a gente tem aqui 10 pontos que a gente fechou cada uma das pernas. A gente vai ter que prestar atenção para colocar elas na mesma posição. E aí a gente vai pegar da seguinte forma. A gente tem aqui, ó, primeiro... Eu vou até tirar esse marcador que eu coloquei aqui. A gente vai fazer 2 pontos baixos, 2, e a gente já vai pegar a perna, e você vai prestar atenção para posicionar a perna dessa forma, ó. A gente vai colocar assim, o pezinho virado pra gente, e vamos prender a perna assim. Então, você vai ter que posicionar para que fique os pontos se encontrando, porque a gente vai trabalhar agora 10 pontos
prendendo a perna. Então, vou pegar aqui o primeiro ponto que tá aqui na perna, o ponto que tá aqui no corpo, cuidado para você não pular nenhum ponto, e eu faço aqui um ponto baixo. Pego o próximo, o ponto da perna, o ponto do corpo, passo por baixo dos dois e vou fazendo até o final aqui 10 pontos baixos. E aqui o 10º ponto baixo. Agora a gente vai vir no próximo ponto, fazer um ponto baixo, que a gente vai deixar de espaço. A gente pega a outra perna, posiciona aqui certinho e vamos começar prendendo a outra perna. Sempre faça essa parte prestando bastante atenção para que você não pule nenhum ponto. E aí a gente vai seguir aqui fazendo 10 pontos baixos, pegando o ponto da perna e do corpo e prendendo. 10. Aí agora a gente vai fazer 27 pontos para completar esses 50 pontos que a gente tem aqui. A gente vai continuar aqui, fazendo ponto sobre ponto, até o final da carreira. 27 pontos. E agora a gente vai para a 5ª carreira, onde a gente vai começar fazendo um aumento nesse primeiro ponto. Aqui, gente, eu vou voltar a usar meu marcador de fiozinho, que eu acho bem mais fácil. E aí a gente começa com um aumento, seguir fazendo 24 pontos. 24 pontos. Agora, a gente vai fazer um aumento nessa outra ponta aqui. Essa outra extremidade a gente faz aqui um aumento. É um aumento, 24 pontos, um aumento, e a gente vai seguir fazendo mais 24 pontos. 1, 2, 3. E aí a gente termina com 52 pontos aqui nessa 5ª carreira. Agora a gente vai subir, gente. A gente vai fazer aqui algumas carreiras de ponto sobre ponto. Esse modelinho de boneca é para uma boneca que vai ficar sentada. Olha aqui como já está. Ela fica assim, as perninhas para frente, e a gente vai crescer o corpo aqui. A gente também pode fazer, vou estar trazendo para vocês no outro vídeo, um modelinho que a gente não prende dessa forma, que a gente vai crescer o corpo a partir da perna. Então, a gente vai crescer aqui da carreira de número 6 até a carreira de número 13. A gente vai subir fazendo os mesmos 52 pontos em cada uma das carreiras, fazendo ponto sobre ponto. Então, chegamos no final aqui, fiz até a carreira de número 13. Nós estamos assim, com a nossa peça. E agora, a gente vai fazer diminuição. Então, a gente vai fazer a nossa última carreira com essa corzinha da calcinha. Nós vamos para a carreira número 14 e começar com uma diminuição. Então, eu vou pegar aqui a primeira alça, a alça da frente do primeiro ponto, a alça da frente do segundo ponto. Passo o meu fio aqui por baixo, para fazer o ponto baixo. Eu já vou subir aqui meu marcador também. Então, fiz o primeiro ponto, a sequência aqui é bem simples. Nós vamos fazer uma diminuição, 24 pontos baixos, uma diminuição e mais 24 pontos baixos. Essa é a sequência, tá aparecendo na tela para vocês aí também. Então, vamos fazendo aqui, eu vou até o final da carreira de número 14 e já volto com vocês. Cheguei aqui no final da carreira de número 14, a gente chega com 50 pontos, né, após ter feito 2 diminuições, e a gente vai fazer a troca de cor aqui. Porque na carreira de número 15 a gente já vai estar trabalhando novamente com a cor da pele. Então, eu vou pegar aqui o fio, deixar aqui uma parte para dentro para a gente arrematar. E finalizo esse ponto aqui, esse último ponto, com a cor da pele. Já vou seguir para a carreira de número 15 fazendo uma diminuição. A gente ainda faz diminuição aqui. Então, eu pego aqui a alça do primeiro ponto, do segundo ponto, passo aqui o meu fio para fazer o ponto baixo. E subo o marcador que nós vamos fazer aqui, semelhante à carreira anterior, de número 14, e a de número 15 a gente vai fazer também 2 diminuições, vamos reduzir aqui para 48 pontos. Então, a gente vai fazer uma diminuição, 23 pontos baixos, mais uma diminuição e 23 pontos baixos. Então, já fiz a minha primeira diminuição aqui, vou seguir fazendo 23 pontos baixos, deixa eu só fazer o primeiro aqui, para eu já cortar o fio da cor verde. Eu corto aqui e eu vou dar um nozinho aqui para esse fio que eu acabei de começar. A cor da pele não correr, a gente não perder o formato do ponto. Então, eu faço 2 nós e deixo aqui para dentro do corpo. Eu vou seguir trabalhando aqui. Agora, para a carreira de número 16, a gente vai fazer uma sequência por 6 vezes de 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, a gente vai fazer 6 pontos baixos, diminuir, repetir por 6 vezes, e a gente vai concluir a carreira de número 16 com 42 pontos.
reduzir aqui, ó, a gente já estamos subindo aqui para essa partezinha da cintura da boneca. Então, gente, a gente tá aqui com 42 pontos. E nós vamos fazer agora duas carreiras, a carreira de número 17 e 18, a gente faz apenas ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou seguir fazendo aqui, repetindo esses 42 pontos e já volto com vocês pra gente dar continuidade a partir da carreira de número 19. Concluí a carreira número 18 e agora a gente vai para 19, que é uma carreira onde a gente vai continuar fazendo diminuições. A gente vai fazer aqui a sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes e vamos concluir essa carreira com 36 pontos. Então, eu vou fazer aqui minha sequência e volto com vocês. Pronto, chegamos aqui no final com 36 pontos. E aí, a gente vai fazer agora, mais uma vez, uma sequência de ponto sobre ponto, de carreiras de ponto sobre ponto. Nós vamos fazer aqui duas carreiras, né, 20 e 21, de ponto sobre ponto. E a gente vai fazer, volta aqui para a carreira de 22, onde a gente vai ter troca de cor. Já a gente volta, 20 e 21. Agora a gente vai para a carreira número 22. Como tem uma troca de cor, eu não finalizei o ponto. Eu vou finalizar aqui com fio verde. Então, vou vir aqui, puxar, finalizando o ponto com o verde. Ajusto aqui, né, o fio da cor da pele antes da gente cortar. Eu já vou seguir para o ponto do primeiro, né, aqui, da próxima carreira, porque a gente vai fazer agora da carreira de número 22 até a carreira de número 26. A gente vai fazer ponto sobre ponto. Então, eu vou passar aqui para o nosso primeiro ponto e venho aqui para cortar o fio da cor da pele e fazer como eu fiz da outra vez, juntando os dois fios. Aqui eu deixei até um pouco pequeno, vou usar a agulha para me ajudar a dar o nó. Com 2 nozinhos, eu faço aqui o nozinho para deixar preso aqui dentro do corpo. Então, a gente vai continuar aqui fazendo da carreira de número 22 até a carreira de número 26, ponto sobre ponto. Então, gente, eu finalizei aqui a carreira de número 26 e já fiz até a troca de cor aqui. E a gente vai fazer agora a carreira de número 27, que nela a gente vai unir os braços. Então, a gente precisa dividir o corpo aqui em dois lados. A gente vai prender um braço de um lado e outro braço do outro. Aí vocês veem que eu não tô aqui tão na lateral, ó. Então, eu preciso caminhar aqui. E a gente vai precisar caminhar aqui 2 pontos. Então, a gente começa a carreira número 27 fazendo 2 pontos baixos. Então, e aí, eu vou mostrar pra vocês que a gente aqui já conseguiu chegar de lado, para prender o braço aqui e o outro. No braço, a gente tem aqui 10 pontos nessa circunferência. A gente vai prender 5 pontos. A gente põe a mão para a parte interna, voltada para dentro, assim. E a gente vai posicionar assim, vamos pegar 5 pontos do braço e 5 pontos do corpo. Ó, a gente passa por baixo aqui das 2 alças. Observe para você passar por baixo das 2 alças e pega aqui no corpo. Então, deixa eu só ajustar aqui, isso, para não ficar folgado. E aí, eu vou fazer o meu primeiro ponto. Passei por baixo dos pontos do corpo, do braço. E, ó, é só dessa carreira de dentro. Essa carreira de fora aqui a gente vai trabalhar depois. O braço, ele fica aberto ainda, a gente não vai fechar esse braço. Então, aqui, segundo ponto. E você cuida para não pular nenhum ponto do corpo nem do braço. 2. Aqui, 3. Próximo. Aqui. 4. E aqui, ó, 5. Então, a gente tem que ter 7 pontos aqui agora. Os 2 que a gente fez para poder chegar na lateral. Então, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Pegando 5 pontos do braço e 5 pontos do corpo. Então, a gente prendeu só a carreira interna aqui. E a gente vai seguir até o outro lado aqui, fazendo pontos baixos. Só cuidar para você não fazer o ponto no mesmo ponto que você trabalhou aqui, ó. Observa que ele tá aqui já trabalhado. Eu vou vir pro próximo. E faço aqui um ponto baixo. Vou seguir até o outro lado. E aí, eu faço até aqui 13 pontos. E vou trabalhar pegando aqui, viro o braço aqui, ó, com a mão para dentro. E vou começar a trabalhar aqui mais uma vez os 5 pontos da parte de dentro do braço com o corpo. Vou pegar aqui o primeiro ponto. Passo por baixo das 2 alças. Pega do corpo. Faço aqui um ponto. E o último aqui, 5 pontos.
E você vê que sobram aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos do braço. Então, a gente trabalhou 5 lá e os outros 5 ficam aqui pra gente trabalhar na próxima carreira. Eu vou seguir no corpo. Aqui eu vou fazer mais os pontos baixos. 10, 11. Ok, vocês viram que a gente tinha 13 pontos aqui na frente. Fica com 13 na frente, 13 nas costas e 5 de cada lado. A gente tinha aqui, antes da gente somar, a gente foi repetindo 36 pontos, né? Então, a gente 13 com 13, a gente tem 26, mais os 10 pontos, que são 5 daqui e 5 aqui. A gente fica com 13 na frente e 13 atrás. A gente já tinha feito os dois para poder chegar na lateral, esses aqui. A gente, para concluir, faz 11 pontos. Então, essa é a sequência da nossa carreira do número 27. Agora, a carreira do número 28, a gente vai subir aqui já para ela, e nela a gente vai fazer uma sequência de 4 pontos e uma diminuição e repetir por 6 vezes. E aí, você presta atenção, que aqui eu vou fazer 2 pontos aqui, 2. E agora, eu vou trabalhar no braço. Então, já venho pro ponto dessa alça de fora do braço. Não vou trabalhar nesses de dentro que a gente fez para unir. Então, aqui é o terceiro e o quarto. E agora eu faço uma diminuição. Vou pegar a alça da frente, a outra e faço a diminuição. Eu vou repetir isso por 6 vezes, contornando essa circunferência aqui na carreira número 28. Então, vou pegar aqui, você fica atento para poder pegar os pontos certinhos. Pego mais uma aqui, o outro já é no corpo, ó. 1, 2, 3 e 4. E você vê que eu já fiz aqui por cima. Aí aqui eu vou fazer uma diminuição. E a gente vai seguir repetindo isso por 6 vezes. Tô chegando aqui na minha última diminuição. A gente fez contornando aqui. Se a gente repetir por 6 vezes, a gente tem 6 diminuições, né? Então, nessa carreira, a gente tem aqui 30 pontos. Aí, deixa eu só virar para mostrar para vocês como a gente fica. O braço já tá colocado no lugar. Tá aqui, ó. E aqui o que eu falei para vocês. Se a gente põe muito enchimento nesse braço, ele vai ficar assim. Então, aqui ele já tá aqui, ok? E a gente vai seguir diminuindo. Agora, para a carreira número 29, a gente vai fazer a sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer essa por 6 vezes e vamos ficar com 24 pontos. Agora, a gente vai trabalhar normalmente nos pontos, né? 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Concluir aqui a carreira número 29, a gente termina aqui com 24 pontos, a gente vai para a carreira de número 30. Aqui a gente vai fazer apenas 3 diminuições, nós vamos repetir a sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. E vamos reduzir aqui para 21 pontos, então eu vou fazer aqui e volto com vocês quando eu tiver terminado. Então, gente, aqui eu reduzi, né, a gente está aqui com 21 pontos. E antes da gente continuar reduzindo, eu vou mostrar para vocês, a gente precisa de mais um material aqui, né? A gente vai começar a colocar enchimento no corpo e a gente precisa de uma estrutura no meio do corpo da boneca. E você pode utilizar diferentes materiais para isso. Eu vou pegar aqui para vocês, ó. Pode ser uma caneta, né? Essa base de caneta assim, agora ela é mais fina. Eu gosto de usar o tubo de cola quente desse que é mais do mais grosso. Do fininho ele não fica legal. Ou pode ser aqueles canudos que são rígidos, tipo canudo de milkshake. Então também funciona bem. Quando a gente coloca esse tubo de cola quente, ele tem que não necessariamente precisa topar aqui embaixo no corpo da boneca, não. Eu vou botar ele no meio aqui, ele tem que ficar numa boa parte do tronco, ó, o meu tá aqui, ó. Eu provavelmente vou deixar ele nessa altura e vou deixar ele passando aqui para pegar a cabeça não ficar mole, para esse pescoço, porque essa boneca na receita ela tem um pescoço. E a caneta a gente pode usar deixando ela um pouco mais alta aqui também. Então a gente vai começar colocando enchimento. Então eu já vou nessa parte aqui, a gente já vem e já deixa cheio essa parte lá embaixo, porque vai ficar melhor. A gente já ainda tem uma abertura grande que deixa a gente direcionar bem esse enchimento aqui para desenhar o corpinho da boneca, né? Essa parte aqui atrás. E a gente vai colocando enchimento para moldar toda essa parte do tronco. Olha como ela já fica com mais formato aqui, né? Como é uma boneca que senta, tem essa dobra. Mas olha, então a gente vai enchendo. E enquanto você for enchendo, você sempre vai direcionando o enchimento bem para os lados
utilizando seus dedos para ir deixando um certo caminho mais fácil. Claro que vai estar cheio, né? É um enchimento, mas você já vai deixando um caminho mais fácil para você colocar o tubinho quando a gente vier aqui, ó. Vai ficar aqui nessa altura, vai dar uma estrutura boa para a cabeça não ficar balançando. Mas aí eu tenho que colocar enchimento para que essa parte aqui também fique desenhada. E a gente também não vai conseguir ir trabalhando com o palitinho aqui no meio, né? Com o tubo de cola quente aqui no meio. Então a gente vai, ou a caneta, o que você preferir. A caneta também dá. Ela só é um pouco mais fina do que o pescoço. Você vai entender já já. Muita gente gosta de utilizar a caneta ou o canudo. O canudo ainda é ok, porque o canudo tem essa mesma espessura do tubo de cola quente do mais grosso. Eu não abro mão de usar esse tubinho aqui, porque ele fica na mesma espessura. O pescoço vai ter 12 pontos baixos de largura. E ele fica nessa mesma espessura, eu não preciso colocar nada para preencher o pescoço. Continuando o trabalho, eu vou para a carreira de número 31. E nela a gente vai fazer a sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. Então aqui eu vou cuidando para não estar puxando o enchimento também. Vou já seguir aqui para o meu primeiro ponto. Quando eu terminar aqui a carreira, eu volto para a gente continuar juntos. Eu estou fazendo aqui minha última diminuição. A gente tá com 18 pontos aqui. E aí a gente vai fazer a sequência de um ponto baixo e uma diminuição na carreira número 32, para ficarmos com os 12 pontos, para a gente poder subir o pescoço. Você vê que já diminuiu aqui, ó. Já tá com o formatinho aqui né? Fechamos tipo o ombro aqui da boneca. E agora a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição na carreira do número 32. Observe aqui nessa altura também para conferir se a quantidade de enchimento que você colocou tá suficiente, se a boneca tá com o formato certinho. E a gente volta aqui com os nossos 12 pontos no final. Um ponto concluir, agora eu tenho 12 pontos aqui e a gente vai fazer o pescoço. O pescoço é a carreira de número 33 e 34. Então a gente vai fazer primeiro a carreira de número 33 com 12 pontos baixos e a carreira de número 34 com 12 pontos baixíssimos. Então eu vou fazer aqui a de número 33 e eu já vou fazer aqui, só repetindo ponto sobre ponto na carreira número 33. Aí aqui eu vou fazer o meu último ponto baixo, 12. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu disse que a espessura fica certinha, a mesma espessura do tubo de cola quente. Aí a gente não precisa de mais nada para preencher o pescoço, a não ser o tubo que a gente vai estar colocando. Tá? Então vai ficar certinho aqui. Mas aí vamos seguir agora para a próxima carreira do pescoço, que é a carreira de ponto baixíssimo. Tá? Então a gente vai fazer aqui 12 pontos baixíssimos. Pronto, terminamos a carreira de número 34, fizemos ponto baixíssimo aqui. Essa carreira é uma carreira de reforço para o pescoço. Então a gente vai subir agora a cabeça. E a cabeça a gente vai pegar exatamente nesses pontos baixíssimos que a gente acabou de fazer. Eu vou fazer o primeiro ponto baixo aqui, ó. Eu vou pegar as duas alças do ponto baixíssimo. Não vai ser daquela carreira do ponto baixo que a gente fez. A gente vai pegar nas duas alcinhas do ponto baixíssimo que a gente acabou de fazer. Então eu vou subir aqui o meu primeiro ponto e vou mostrando para vocês aqui por alguns pontos, ó. Eu tenho aqui o ponto baixíssimo. E dentro, ó, tem os pontos baixos. Tá aqui o ponto baixo e o ponto baixíssimo fora. Eu vou pegando a primeira carreira da cabeça, pegando as duas alças do ponto baixíssimo. Aqui, ó. Fica mais apertadinho, mas é justamente para criar esse reforço aqui na cabeça, no pescoço. Então, eu vou fazendo, repetindo 12 pontos. Só ponto sobre ponto, só que é ponto sobre ponto em cima do ponto baixíssimo. E aí você vai pegando e fazendo assim até o final. Eu terminei minha última aqui, a gente já fica assim, ó. Pegando pelo ponto baixíssimo, ele já não vai subir, ele já vem meio que pro lado aqui. Então, essa é a nossa estratégia. A gente não vai colocar, né, o tubinho aqui ainda, mas e assim, como a gente fez o baixíssimo, aqui já fica um pouco mais apertado. Mas ele ainda entra facilmente aqui, ó. E já dá o formatinho aqui E você sempre direciona para o meio para ele não ficar meio que para as costas ou para a barriga. Mas temos aqui o nosso pescoço e aqui a gente vai dar o crescimento para fazer a cabeça. Que é muito fácil a receita dessa cabeça, tá? É uma cabeça redondinha. A gente não vai conseguir trabalhar com o tubo aqui no meio.
E aí a gente vai seguir. Aqui a gente vai ter uma sequência agora de aumentos. Então, eu vou fazer agora a segunda carreira da cabeça, que seria a nossa carreira número 36, dando continuidade. A gente vai fazer 12 aumentos e ficar com 24 pontos no final. Então, eu vou fazer a minha carreira aqui. Agora, a gente já pega normalmente o ponto. Só o ponto baixo que a gente acabou de fazer. E vamos fazer os 12 aumentos. Concluir os aumentos, a gente fica com 24 pontos. E agora, a gente vai ter uma sequência de carreiras de aumentos. Então, eu vou deixar a receita aqui do lado, caso você queira printar para ir acompanhando aí. Mas para não ficar tão repetitivo e deixar só esse vídeo bem longo, eu vou deixar aqui a receita e você vai acompanhando. A carreira número 37, você vai fazer 3 pontos baixos em um momento, repetir por 6 vezes e ficar com 30 pontos baixos. Depois a gente vai para 38, 4 pontos baixos em um momento, repetindo por 6 vezes, ficamos com 36 pontos baixos. Na carreira número 39, 5 pontos baixos em um momento, repetimos por 6 vezes e ficamos com 42 pontos baixos. Carreira 40, 6 pontos baixos em um momento, repetimos por 6 vezes e ficamos com 48 pontos. E na carreira número 41, 7 pontos baixos em um momento, repetimos por 6 vezes e ficamos com 54 pontos. Então aí vocês dão seguimento, a gente vai só crescer até ter 54 pontos aqui nessa sequência de aumentos circulares do amigurumi. E já já a gente volta aqui. Então, pessoal, cheguei aqui até a carreira onde a gente fica com 54 pontos, né? A carreira de número 41, fizemos 7 pontos baixos em um aumento. E agora a gente ficou dessa forma, ela já tá nessa largura até aqui, já passando aqui do ombro, é a largura que a gente vai, já na altura do ombro, né? É a largura que a gente vai crescer a cabeça. Então, a gente vai fazer agora aquela sequência de carreiras de pontos sobre pontos para ganhar essa altura. Vamos fazer da carreira de número 42 a carreira de número 55 apenas pontos sobre pontos. São 14 carreiras de ponto sobre ponto, repetindo 54 pontos. Então, gente, cheguei aqui, fiz até a carreira de número 55. Então, a gente tem aqui, nesse ponto, a gente já pode colocar os olhos. E eu vou mostrar para vocês 2 tamanhos de olhos. Eu tenho aqui o olho maior, que é o olho de tamanho 14. E aqui o olho de tamanho 12. Cadê? Aqui, 12 milímetros. Esse tamanho aqui foi o que eu fiz nessa boneca aqui, a boneca Emília. Ele é um tamanho que você também pode estar utilizando e vai ficar proporcional para essa boneca. Tá? Então, a gente vai estar colocando aqui mais ou menos nessa altura. E eu vou estar usando o de tamanho 14. Eu sempre uso esses olhinhos da Círculo, com a trava de segurança. Compro esses pacotinhos, geralmente é 6 e pouco. Eu comprei esse daqui por 6 e alguma coisa, é bem baratinho. Aí a gente vai fazer aqui, entre a carreira de número 49 e 50, a gente vai colocar os olhos. Eu vou começar aqui marcando para mostrar, para explicar bem para vocês aqui, com alfinete. A gente tem aqui a carreira de número 35, então a gente vai contar até a carreira de número 49. Entre ela e a 50 a gente vai colocar. Então aqui a gente vai precisar dividir aqui a cabeça bem ao meio, ó. Pra gente saber onde é o meio, eu vou colocar um alfinete aqui também. Então eu venho aqui, ó, pra gente poder ter bem o centro. Ficou bem retinho aqui, a gente tem que se guiar aqui nesse meio da cabeça. Eu vou contar, 35, 36, 37, 38, 39, e 49. Então, aqui, ó, entre a 49 e a 50, eu vou colocar o olho. Eu já vou colocar aqui e observar se entre esse centro e o olho, eu vou ter 4 pontos, porque a gente vai ter 9 pontos de distância entre um olho e outro. Então, eu costumo colocar um ponto central, aqui, ó. Eu já vou subir para poder ficar aqui. E acabou que fiquei bem certinho mesmo. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, eu colocando ele bem nesse... Vou só chegar um pouquinho pro lado aqui, ó. Eu colocando ele bem aqui, vai dar certinho. Eu vou contar aqui agora. 1, 2, 3, 4. E vou colocar o outro alfinete bem aqui. Nessa hora, gente, você fica bem... Observa bem para que você coloque na mesma linha os olhos. Porque depois que a gente passa, como é bem grosso, né, essa parte aqui, ó. A gente, quando passa, pode ficar marcado. Se você for tirar para corrigir. Então, observa também a boneca. Deixa eu tirar já aqui esse alfinetinho. Mas ajuda muito essa dica. E já tá bem ok aqui esse local onde vai ficar os olhos, né? Fica bem retinho assim no corpo da boneca. Então, eu vou colocar meus olhos aqui. Vou estar usando esses olhos de número 14, que eu quero essa boneca com os olhos bem grandões. Eu acho que o olho maior deixa a boneca com uma cara fofa. Né, olha aqui. Então, o número 14, eu vou até posicionar o de número 12 para que vocês vejam a diferença aqui no...
Então, esse aqui é o de número 12, dá pra usar. E aqui o de número 14. A diferença entre eles não é lá tão gritante, mas eu quero usar esse daqui. E também vou mostrar aqui porque que é ruim a gente ficar reposicionando, ó, porque fica lá a marca, ó, do local onde estava. Fica assim. Eu vou colocar aqui as travas. Eu só uso óleo com trava de segurança, não gosto de usar óleo sem trava. A gente posicionou os olhos, mas eu já quero também que você observe, olha aqui. Tá aqui a parte lá interna e agora a gente vai posicionar o nosso bastão de cola quente. Então eu vou posicionar aqui, ó, e eu gosto de deixar ele até essa parte, tá? Até essa parte aqui da cabeça. Não corre o risco de depois essa cabeça ficar bamba. Sem a estrutura, a cabeça fica toda molenga, ó. Ela fica toda triste. E aí, quando a gente coloca essa estruturazinha aqui no centro, a boneca vai ficar com a sua cabeça estruturada. Então, a gente vai agora só reduzir. Então, eu deixo até essa altura aqui, bem no meio da cabeça. E a gente vai botar o enchimento nesse entorno. Nessa altura, já dá para você deixar o tubo lá, essa estrutura central, e ir trabalhando com ela lá mesmo. E até colocar um pouco de enchimento por aqui. E você vai colocando assim, contornando, para que fique bem equilibrado em volta da peça que você colocou para dar uma estrutura. Vou colocando enchimento no contorno aqui para ela ficar bem no meio. E aí vamos fechar agora com essa receitinha que tá aparecendo aqui na tela para vocês. Eu tô aqui, ó, na carreira onde a gente faz 4 pontos baixos e uma diminuição, que é a carreira de número 59. Eu vim mostrar para vocês, ó, o tubinho tá aqui no meio e dá para eu continuar seguindo com o trabalho tranquilamente. Eu ainda não acrescentei mais enchimento, tá ainda com aquela quantidade. Quando eu fizer aqui 3 pontos baixos e uma diminuição, aí eu venho pra gente colocar mais um pouco de enchimento. Pronto, eu cheguei aqui, ó, carreira de número 60, fiz 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, eu tenho 24 pontos aqui. Agora, eu vou colocar mais enchimento, principalmente nessa parte aqui de baixo, e vou sempre direcionando assim, contornando. Concluí aqui a carreira de número 61 fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição. Tô com 18 pontos aqui na circunferência e ainda falta colocar mais enchimento. E aqui vai ser o último ponto, que a próxima carreira a gente vai fechar bastante já. Então a gente vai colocar todo o enchimento aqui. A dica que eu dou pra você é que você pegue na cabecinha e quando você apertar, e ela, ó, a minha voltou ainda meio que deformada. Quando você coloca a quantidade de enchimento suficiente, ela não deforma. Então eu vou colocar mais enchimento aqui. Já sigo para fazer um ponto baixo e uma diminuição. Eu tô fazendo aqui, mostrando para vocês, fica mais apertado, você toma cuidado para não pegar o enchimento e vai trabalhando aqui. Então, depois que eu reduzi aqui nessa carreira de um ponto baixo e uma diminuição, agora a gente vai fazer 6 diminuições. Então, aqui nesse ponto do trabalho, a gente vai precisar fazer... vai reduzir, a fazer a nossa última carreira, que a gente vai trabalhar com agulha, porque a próxima a gente vai trabalhar com agulha de tapeçaria. Então, vai seguindo aí, fazendo as 6 diminuições. E já a gente volta aqui para fazer o anel mágico invertido com a agulha de tapeçaria. Então, pronto, cheguei aqui no final, eu fiz 6 diminuições. E eu já cortei até o fio, eu deixei uma quantidade aqui, porque a gente vai precisar fazer o anel invertido. E aqui eu já posso puxar assim, ó, essa laçada aqui. E vou tirar esse marcador, que a gente vem desde o comecinho aqui do corpo, ó. E ele vai passando aqui pelo corpo. Eu vou puxar ele e ele vem fácil, ó. Ele passa aqui tranquilamente. Eu gosto muito de usar fio como marcador. E agora a gente vai fazer o anel mágico invertido. Aqui, ó. Coloco na agulha de tapeçaria. E a gente vai vir aqui, ó, passando num zigue-zague. Tô aqui, então vou passar 6 vezes aqui. Primeiro eu passo pra dentro. Depois eu passo pra fora. Aí vai aqui pra dentro. Pra fora e a gente vai assim até o final. Aqui. E aqui, ó. Então a gente puxa e pronto. Aqui a gente fez o anel mágico invertido. E eu vou voltar aqui por esse centro, ó. Volto aqui e passo para algum outro ponto do corpo. E puxo assim, ó, pra baixo, ó. Tá vendo? Fica bem liso. E aí a gente vem aqui
Estamos finalizando a base do corpo. A gente corta, esse fio já entra para dentro aqui do corpo. E aqui a gente finalizou essa primeira parte do trabalho. E no final eu vou dar uma dica bem especial para você que chegou até aqui. Então, gente, é isso. Tá aqui o corpinho da boneca. Esse corpinho assim é legal porque a criança pode brincar. Colocando aqui, você deixar a roupinha com a possibilidade de remover e a criança levar a boneca pra praia. Eu sempre acho legal a gente deixar o nosso amigurumi criativo, né? Pra uma criança poder usar a criatividade dela pra brincar. Então, quando a gente deixa assim, parece como se ela tivesse uma roupinha de praia. Você pode até fazer uma ideia aí, fica aí mais uma dica pra você. Uma boneca amigurumi de biquíni, a gente pode colocar aqui, eu vou ensinar pra vocês também. É bem facinho a gente colocar aqui uma alça pra esse biquíni, mas aí na parte que a gente for fazer a roupa, eu vou estar colocando. E eu tenho uma dica agora que vai precisar de um ferro de passar. Ou se você tiver algum babyliss também funciona. Essa estrutura aqui do pescoço, ela é uma base, eu gosto de usar também por isso, essa base de tubo de cola quente. Porque quando a gente esquentar, vai dar uma derretidinha. E aqui, ó, o que acontece? A gente tem qualquer estrutura que você usasse aqui, ia permitir dar esse movimento aqui. Então, em algum momento, a boneca pode ficar com o pescoço meio que amassado. Então, para que ela fique assim nessa estrutura, no normal dela, ela fica sempre aqui, né? Então, para que ela fique assim, caso você deseje, porque aqui também a boneca pode virar a cabecinha. E fazendo isso que eu vou fazer agora, ela já não fica tão movimentada essa cabeça. E você vai pegar só a pontinha e vai vir aqui, ó, próximo ao tubo de cola quente, né? Bem nessa parte do pescoço. E quando a gente encostar assim, ele vai dar uma derretida e vai grudar aqui. Então, eu faço isso ali atrás. Faço aqui na frente, agora aqui, ó, esse meu fio é soft, não é legal botar o ferro aqui nele, tá? Então, eu vou tomar todo o cuidado pra ser só a pontinha. Então, eu vou colocar aqui, só a pontinha do ferro, pra dar uma derretida ali e grudar essa parte. Deixa eu ver se já deu uma... Ó, já deu. Eu vou só prender mais um pouquinho, porque isso aqui vai ser um detalhe. Não vai ficar tão colado, não. Mas vai ficar ali preso. Deixa eu trazer pra aqui pra vocês verem. Ó, tá quente aqui ainda. E é bem de leve, mas fica mais parado lá, ó. Tá vendo, ó? Preciso derreter só um pouquinho aqui na frente. Que aqui ficou solto. Aqui atrás já tá mais preso, ó. Tá vendo? Aqui atrás prendeu. Mas aqui na frente ele já ainda tá movimentando. É isso, essa foi a aula, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like e de conferir se você está inscrito no canal. Essa sequência vai ser maravilhosa. A gente vai construir uma boneca linda aqui com um tema muito bonito, vocês vão gostar bastante. Gostaria que vocês comentassem aqui o que é que vocês estão achando. Comenta aqui de onde que você está me assistindo, eu tô vendo que tem pessoas me assistindo de vários lugares do mundo, eu tô muito animada com isso. Uma coisa, essa é uma curiosidade, que chegou até aqui, vai colocar aí nos comentários. Quanto que tá o fio amigurumi? Aqui na cidade que eu moro, de Maceió, aumentou muito o preço das linhas. Na sua cidade, quanto que tá custando o fio amigurumi? E se você não usa o fio amigurumi, qual outro fio que você costuma utilizar para os seus amigurumis? É isso, pessoal. Tchau, até o próximo vídeo.